Mas agora vem aquela perguntinha, e se você quiser responder igual a Maria ali, ó, quando foi a última vez que você foi ao cinema? Manda mensagem 12 99605 7731, porque é disso que a gente vai falar agora. Quando? Vai, conta pra gente que você teve numa sala de cinema. Nos últimos anos, a forma de assistir filme mudou bastante, não é? Com o avanço do streaming, que são aqueles canais pagos que tem série, filme, um monte de coisa, ficou mais fácil dar o play sem sair de casa. Tudo no próprio ritmo e com toda a praticidade que a rotina pede. Mas, ao mesmo tempo, as salas de cinema começaram a viver um momento de reencontro com o público e virou até desfile de moda ultimamente, viu, Gabi? Tem um filme que tá fazendo o pessoal ir de um jeitinho único. O que acontece é que existe uma experiência coletiva que o sofá de casa não reproduz. Rir junto, se emocionar ao lado de desconhecidos e sentir aquele silêncio absoluto que só uma sala de cinema pode proporcionar. O cinema também acontece nos corredores, nas conversas, nos encontros, na hora de pegar pipoquinha. Ai, pipoca é bom. E é sobre essa experiência que a gente vai conversar agora com a psicóloga Elaine Miragaia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bom, Elaine? Que bom te receber aqui, viu? Por favor. Fica à vontade. Qual foi a última vez que você foi ao cinema? Olha, foi para assistir Como Treinar Seu Dragão live action. Acho que foi ano passado, talvez. Faz tempo, então? Faz um tempinho. Eu achei que você fosse falar pra mim Não, semana faz um passada. tempinho. Olha Faz um isso. tempinho. E foi especial? Sim, o filme em específico, Como Treinar Seu Dragão, ele faz parte da história da família, né? Minha, do meu marido e dos meus filhos. Então foi um momento muito especial, justamente por ser muito significativo, inclusive para adolescente, porque o personagem principal foi representado por um ator que ela gosta muito. Legal. E é isso que você comentou, que a gente já vai puxar esse gancho, né? Quando a gente vai ao cinema, a gente hoje chama isso um pouco de evento. E ali a gente viu a mensagem dela falando, a última vez que eu fui foi em 1986. Isso ficou na memória dela, ficou guardado como uma lembrança especial. Quando a gente se desloca, de repente, ao cinema para assistir algum filme específico, o que acontece com o nosso cérebro e com as nossas emoções? Bom, na verdade, quando a gente vai ao cinema, a gente passa por uma experiência de coletividade, né? O cinema, ele proporciona uma experiência de imersão, que é muito diferente daquilo que a gente experimenta dentro de casa. O cinema, ele faz com que a gente tenha uma atenção plena e um melhor aproveitamento, tanto do filme quanto da experiência, porque a gente não tem interrupção. Né? A gente tem todo um ambiente que é preparado para receber a gente, para poder ter essa experiência. Né? Então, isso faz com que seja uma experiência muito mais imersiva e intensa do que a experiência de assistir em casa. Você acredita que com o passar do tempo, o acesso à cultura, no caso o cinema, pode ter feito com que as pessoas fossem menos? Porque é caro. Ir ao cinema não é um passeio barato. Quando você pensa em levar a família, eu fui no cinema ontem, paguei R$32 numa entrada de cinema. É caro, não é tão pagou barato ontem Paguei ainda. barato? Porque era durante a semana, talvez? É. Porque no final de semana talvez custe mais caro. É. Você acha que isso, com o passar dos anos, fez com que as pessoas tivessem menos, não é nem interesse, mas menos acesso a esse tipo de cultura? Com certeza. Como você disse, é um programa que não sai barato, pensando-se numa família, né? Então, R$32, 4 pessoas, isso já fica um valor que pode pesar no orçamento. Então, justamente por isso acaba se tornando um evento, né? Escolhe-se muito bem o filme que se vai assistir, se é um lançamento que é muito esperado, se tem uma ação coletiva onde as pessoas possam estar experienciando aquele filme, porque você precisa selecionar. Se programar, né? Se programar, se organizar, porque não é simplesmente a entrada do cinema, né? Toda uma... Tem a pipoca, tem o refrigerante. Toda uma logística e pequenos detalhezinhos que acaba assim, encarecendo a experiência, né? E assim, sabemos estatisticamente que depois da pandemia ainda não foi recuperado o mesmo número de público que frequentava o cinema. Justamente pela comodidade dos streamings,
mas também pela questão do valor, né? Do valor, às vezes até realmente da própria saúde também, né? Que muita gente ficou mais tenso também em relação a De isso. ficar num ambiente fechado, tem essa também. E eu acho que as pessoas têm que aproveitar essa coisa de dinheiro, porque hoje em dia tem programas, né? Tem aquela Semana Nacional do Cinema, que daí fica mais barato, ou tem cartões de crédito que eles oferecem um descontinho. Isso aí pode, às vezes, dar uma aliviada no orçamento. Falando de emoções, né? Quando a gente vai ao cinema assistir um filme, são vários tipos de filme. Às vezes você sai do cinema mais corajoso, é a impressão que se dá, né? Às vezes você tem essa coisa que você falou do coletivo, de ter algo que alguém solta uma gargalhada e você começa a gargalhar junto, ou até cenas em que a gente começa a chorar muito. Os filmes, embora sejam ficções, eles refletem um pouco do que nós gostaríamos de viver em algum momento? Não só o que gostaríamos de viver, como também podem refletir situações que de fato já aconteceram, né? A identificação, ela acontece de uma forma muito intensa. Muitas vezes a história que a gente está assistindo, ela diz respeito a um momento em que a gente viveu na nossa vida. Alguma situação que nos toca num lugar muito particular, e justamente por isso que mobiliza tanta emoção. E no cinema é muito gostoso, e eu acho que é algo particular, e eu já até comentei aqui com vocês que eu fui ontem, né, no cinema, e eu tive uma impressão no momento em que eu tava meio tediada por causa daquela possibilidade que você tem em casa de às vezes parar e você ir pegar alguma coisa, você vai fazer um xixi, você vai bota numa outra série, e a dificuldade que a gente tem hoje em dia de assistir algo contínuo, né? Você ficar o tempo todo presa naquele conteúdo, mas que a gente precisa estimular mais isso. Então, o ir no cinema com essa mente também, para que você fique mais aberta, às vezes você prestar atenção em uma coisa única, faz com que a gente desenvolva mais também a nossa calma, paciência, que nem tudo é imediato, você rola e passa para outra coisa. Isso também é importante no mundo de hoje, né? Sim, sim. A experiência do cinema trabalha muito com a atenção plena. Justamente por isso, não tem a possibilidade da pausa, né? Você resolveu que você vai sair para ir ao banheiro, você vai perder um pedaço. E você vai ter que se concentrar para você poder resgatar aquele pedaço que você perdeu. Então, também trabalha a escolha, né, tá? E agora, eu saio daqui e perco um pedaço ou eu continuo aqui e seguro meu xixi? Sim. Né? Então, você também trabalha a coisa questão da escolha. Coisa que em casa escolha. a gente jamais, né, vai pensar nisso. Então, pode fazer xixi, você para e vai lá. Sim. E acho que isso seria um dos benefícios, porque independente, eu acredito, né? É lógico que no cinema a gente tem que se preparar para isso e é um evento, é algo diferente. Mas em casa também tem os benefícios de poder assistir algo que seja em família, com seus cachorros, no seu ambiente controlado. Quais seriam as sensações de quando a gente para também, porque de uma certa forma você para sentar no sofá e assistir algo. O que a gente pode dizer em relação a isso, as nossas emoções, o que pode acontecer naquele momento? Seria um momento mais de descanso? Um momento de descanso, um momento de prazer, um momento de conexão, né? Independente de você estar em casa ou você ir ao cinema, se você vai com outras pessoas, você está socializando, né? Que é a questão, talvez, uma das mais importantes em relação à ida ao cinema, né? O sair de casa para socializar. Mas, se existe um movimento também dentro de casa, de todo mundo se juntar para assistir determinado filme, você tem a experiência da socialização, você tem a experiência do compartilhamento, né? Você tem a experiência da troca, inclusive das emoções, né? Porque a partir do momento que você está com outras pessoas assistindo um filme ou uma série, existe uma conectividade cerebral. Então, o cérebro capta as reações das pessoas que estão em volta e sintoniza todo mundo na mesma emoção. Legal. Então, o rir fica muito mais intenso. Então, aquela cena engraçada, ela vai ser muito mais engraçada. Aquela cena dramática, ela vai ser muito mais dramática. Então, existe uma hiperconexão, não só pela presença das pessoas, mas também pelo cérebro fazer essa regulação entre as emoções das pessoas que estão presentes ali. Então, fica tudo muito mais gostoso, tudo muito mais intenso, tudo muito mais interessante, inclusive.
Eu tô lembrando de ontem, né? Fui muito recente, então eu consigo lembrar das coisas. Eu acho muito legal no cinema, voltando um pouquinho, os comentários. Então, parece uma cena, daí você escuta alguém, tipo, nossa! Ou então, nossa, é tal ator, sabe? Aquela coisa, tipo, ai, lindo! Daí, na hora que vai saindo, daí todo mundo vai comentando, ah, eu gostei. Ah, eu achei que não foi legal, não. Daí, na hora de coisar a pipoca, ai, nossa, precisamos correr pra fazer xixi, sabe? Aquelas coisas do burburinho que dá o coletivo mesmo. E isso é muito interessante, porque você já tem a sua ideia formada, né? Mas com as dos outros, você vai prestando atenção no movimento das pessoas. Isso é muito gostoso também. Eu acho que partilhar arte, partilhar momentos faz parte do nosso aprendizado, né? Eu amo cinema, amo arte e sou daquelas pessoas que tem uma paciência tranquila de 3, 4 horas ficar ali prestando atenção. De cinema? Grudada. Nossa, eu muito. assisti um filme, aquele, acho que era Oppenheimer, como que é? Oppenheimer? Não sei. Bom, é um filme que são 3 horas de filme no cinema. Vocês sabem qual que é, Rebite? Oppenheimer, então. Não é 3 horas de filme? Um pouquinho mais. Gente, que sufoco! Eu não aguentava. E é interessante, porque você trabalha esse tipo de coisa, né? E ao mesmo tempo também, quando a gente fala do streaming, né? Uma coisa que eu gosto também é você poder parar, porque eu sou aquela pessoa que tudo eu pergunto pro meu marido, porque eu sempre acho que ele sabe tudo. E aí, acontece uma coisa na série, eu falo assim, mas por que esse fulano é aqui? Isso tem a ver com a filosofia, não sei o que. Daí ele já olha pra mim com aquela cara, pausa, e aí você tem aquela troca de informação, que eu também acho muito incrível. Enfim, temos alguns comentários aqui. Coloca pra gente. A gente tá batendo papo, a gente tá aqui felizona, né, Abby? Vamos lá. Pode ir. Então... O Ricardo, boa tarde, meninas incríveis e maravilhosas, tudo bem? Aqui é o Ricardo, ele é do Rio de Janeiro. A última vez que fui ao cinema foi segunda-feira retrasada. Olha, ele foi ver o Michael Jackson, tá super em alta esse filme. Tá super em alta mesmo. O próximo será Zico, o Samurai de Quintino. Sou flamenguista, beijos meninas incríveis. Esse aí vai no cinema, já tem até o próximo filme já combinado na listinha, né? Que demais, adorei. Tem mais comentários, diretora? Ah, que maravilha. Agora aproveita você de casa para comentar depois mais um pouco com a gente também. E seja sempre muito bem-vinda. Obrigada por hoje. Muito obrigada. Vamos marcar um rolê de cinema juntos. Não é? Obrigada. Eu que agradeço. Você é mãe? Sim. Você falou, né, dos seus filhos. Sim. Então, feliz Dia das Mães pra você, viu? Muito obrigada. Tudo de bom.